Muito bom dia a todas e todos. Muito bom dia, senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação no Senado Federal. Muito bom dia, senadora Zaneide Maia. Muito bom dia, parceiros aqui de luta, né? Manuela Mirella, com quem estivemos, inclusive, na nossa tão. Foi uma luta árdua conseguir uma audiência com o ministro Camilo Santana, da nossa parte. Depois de mais de 40 requerimentos feitos ao longo do ano de 2023, por ocasião da CONAI, conseguimos estar com o ministro, fomos atendidos por ele, por sua equipe, numa boa conversa. Manuela estava lá com a gente. Muito bom dia, Hugo Silva, presidente da UBS. Muito bom dia, companheiro desde sempre para sempre, Heleno Araújo, da CNTE, que é também nossa entidade irmã, representando ali os trabalhadores em educação do setor público, nós da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, representando aqueles que atuam no setor privado de educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Agradeço em nome da nossa confederação e dos cerca de 1,5 milhão de trabalhadores que nós representamos, a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública, nesta comissão do Senado, essa tão importante comissão que é a Comissão de Educação. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é justamente a importância de estarmos aqui, trazendo uma perspectiva, um viés que, em geral, por vezes, parece até um tanto negligenciado, que é tratar sobre as questões atinentes ao setor privado na educação, né? A Constituição Federal de 1988 estabelece lá no capítulo para a educação, especificamente no artigo 209, que o ensino privado ele é permitido no Brasil, portanto, é permitida a atuação da iniciativa privada na educação nacional, desde que respeitadas ali as diretrizes estabelecidas pelo poder público. Eu começo por aí justamente para dizer da necessidade de que no debate sobre o Plano Nacional de Educação para esse próximo decênio, 2024-2034, considerando que a gente espera que ele seja ainda votado, discutido e votado neste ano de 2024, da importância de a gente trazer para a luz aquilo que diz respeito a alguns temas que são caros à nossa confederação, objeto, por exemplo, de uma campanha que a gente lançou desde o ano passado, que é a da regulamentação do ensino privado no Brasil. É óbvio que nós sabemos que já existem legislações, a própria LDB, que trata daquilo que concerne também ao setor privado, ele está obrigado a cumprir as diretrizes públicas, mas a gente tem uma compreensão de que esta regulamentação precisa ir além. Sobretudo quando a gente fala naquilo que foi uma grande realidade do ensino superior no Brasil, de cerca de 15, 20 anos para cá, quando houve um boom, um crescimento significativo, inclusive por conta do investimento público via FIES, especialmente ali na década de 2000 e no início da década de 2010. Depois houve um refluxo desse financiamento via FIES, que gerou, inclusive, outros problemas dentro do ensino superior privado no Brasil, mas a gente teve um crescimento muito significativo porque havia a disponibilidade de investimento público na educação privada. Aí eu faço um breve parênteses para já dizer, e o Heleno já fez essa introdução por nós, o que é muito salutar. A CONTEE, a confederação que eu aqui represento, embora nós representemos trabalhadores da educação nos estabelecimentos de ensino, portanto, a gente está falando daqueles que labutam dentro do setor privado de educação, a nossa defesa, por princípio, é da educação pública e da centralidade da educação pública no Brasil. Da educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, de qualidade, com o investimento necessário para isso. E a gente, inclusive, defende também como princípio de que dinheiro público vá para a educação pública.
Mas o setor privado de educação, ele existe, ele existe há longo tempo e ele também precisa ser cuidado sob a perspectiva de quem trabalha, e que somos nós. Eu sou professor, mas tem também todos os técnicos administrativos que fazem parte da nossa confederação e que trabalham cotidianamente para tornar possível a educação privada no Brasil. Quando a gente pensa no plano, então é necessário pensar que esse plano precisa trazer a definição, e acho que é a boa e melhor oportunidade que na própria discussão do Plano Nacional de Educação se discuta o Sistema Nacional de Educação, já aqui abordado, mas num Sistema Nacional de Educação que, para além de trazer a possibilidade de cooperação entre os entes federados, que traga também a necessidade de colocar o setor privado a serviço da educação nacional. Há uma bandeira histórica da nossa confederação que diz: educação não é mercadoria. E nós temos assistido a uma mercantilização da educação que disputa, inclusive, o orçamento público da educação. E que esta mercantilização, nós apresentamos durante a Conferência Nacional de Educação um colóquio falando justamente sobre a questão, a nossa visão, obviamente, mas ali colocado o debate, sobre a questão da regulamentação. E houve um aspecto interessante, porque todos os dados que nós trouxemos sobre o ensino superior privado, nós apontamos para uma curiosidade. Onde é que nós estamos acessando os dados para pensar hoje o que acontece no ensino superior privado no Brasil? Nos jornais, nas revistas especializados em economia, não em educação. Por quê? Porque nós estamos falando de uma mercantilização. Aliás, já até superamos o período que nós chamávamos de mercantilização e hoje a gente fala de financeirização da educação, de conglomerados, alguns deles, inclusive poucos, que são responsáveis por mais da metade das matrículas do ensino superior privado, sendo que o ensino superior privado no Brasil responde por um pouco mais de 85% das matrículas do ensino superior de modo geral. Ou seja, está nas mãos do ensino superior privado uma quantidade muito significativa, uma fatia muito significativa desse bolo que é a educação superior privada no Brasil. E esta lógica que se iniciou no ensino superior, ela vem hoje para a educação básica. Nós temos na educação básica a formação de conglomerados de oligopólios, para usar uma expressão conhecida por todos nós, de oligopólios dentro da educação privada, agora na educação básica, com grupos que estão adquirindo dezenas, centenas de escolas, Brasil afora, e, obviamente, interferindo naquilo que a gente chamaria de uma maior disponibilidade, de um maior estoque, tanto de propostas pedagógicas quanto de postos de trabalho. Porque, no final das contas, a gente teve agora recentemente, no mês de junho, a finalização de uma grande aquisição na educação básica, em que um grupo chamado SEB, que é uma cisão do grupo Coque, ele adquiriu um outro grupo que já era gigantesco, com mais de 300 unidades no Brasil, que é a Mepolber. E eu estou falando da educação básica. Esse grupo, portanto, se torna um gigante na educação nacional, com mais de 500 escolas Brasil afora, que estão subordinadas a ele. Esses grupos têm ação na Bolsa de Valores, por isso a gente fala de financeirização da educação. Esses grupos têm investidores, e então a gente está falando de uma educação privada que deixa de focar propriamente na educação e naquilo que ela pode contribuir para um projeto de país e passa ela mesma a construir um projeto paralelo de país, disputando, inclusive, o orçamento público, fazendo lobby dentro do Congresso Nacional. O debate sobre o Plano Nacional de Educação, ele precisa também considerar isto. De que maneira, neste novo plano, nós vamos conseguir garantir que o setor privado de educação, por um lado, tem a liberdade que lhe é garantida pela própria Constituição, mas, por outro lado, esteja subordinada ao interesse público da educação. Porque a educação é algo de interesse público, é algo de interesse nacional, não é algo que pode ficar subordinado às demandas de mercado.
A gente, inclusive, tem uma certa dificuldade de falar da ideia de mercado, dessa mercantilização, junto com a ideia de educação. Por entendermos que elas trazem uma contradição em si mesma. A educação entende a interesses coletivos, muito mais amplos e muito mais republicanos. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de interesses privatistas. Então, a discussão do plano, ela precisa trazer esse elemento como um elemento também importante. Mas, além disto, a discussão da lei do plano precisa resgatar, e o companheiro Heleno aqui também já trouxe algo nesse sentido, e a garotada que representa aqui os estudantes, tanto do ensino superior quanto da educação básica, de algum modo também traz isso. É preciso resgatar e garantir a centralidade daquilo que foi produzido na CONAI Extraordinária de 2024. Porque, inclusive, a CONAI ela é fruto de um investimento público também. Você traz a sociedade civil para discutir os temas que estão ali através dos 7 eixos da CONAI, para discutir os temas que são caros à educação, que vão estruturar a educação, com debates amplos em todas as etapas, nas etapas municipais, nas etapas estaduais, nas etapas regionais, porque houve etapas que foram ali juntadas por regiões nos estados. Se a gente fez o esforço da produção de uma conferência grande, bonita, plural, é preciso que aquilo que esta conferência produziu seja o norte, seja o centro do debate da lei que virá para garantir o Plano Nacional de Educação. Então, há determinadas lacunas que são percebidas no projeto de lei que, de algum modo, esvaziaram temáticas que foram abordadas durante as conferências, durante a Conferência Nacional, nas suas várias etapas, e que precisam ser corrigidas no processo de construção, de disputa, de debate para a formulação do Plano Nacional propriamente dito. Nessa ideia de discutir sobre a formação do PNE, do Plano Nacional de Educação, resgatando esse tema tão caro que a gente colocou aqui, que é a necessidade da regulamentação, é preciso resgatar um outro, que é a questão da valorização. E a valorização perpassa o debate também sobre ela no setor privado de educação. Existe, por exemplo, uma lei, que é uma lei nacional, do piso nacional do magistério. Mas a lei é muito clara em dizer que ela trata do piso nacional do magistério público. Ela não trata, diferentemente do que aconteceu com os profissionais da área de saúde, mais especificamente com enfermeiros, enfermeiras e auxiliares, que trata também do piso nacional para estes que atuam no setor privado também. Na educação, nós não tivemos isso. Nós temos o estabelecimento de uma lei nacional, que é a lei do piso, mas ela não afeta o setor privado. E o que é que isto acarreta? Bom, a gente pode entender que no setor privado ele está lá como parte de uma lógica de mercado, que a gente tanto critica, de que as escolas, as faculdades podem livremente estabelecer seus preços, como podem livremente estabelecer seus salários, desde que não afetem pelo menos o salário mínimo. O problema é que a hora do salário mínimo é R$ 6 e uma fração. Nós estamos vivendo no Brasil, no setor privado de educação, lugares em que trabalhadores de educação, seja professores, sejam técnicos administrativos, mas aqui eu vou falar mais diretamente até da condição dos professores, trabalham muitas vezes por sermos horistas, não é? Por termos um regime diferenciado, não obrigatoriamente somos contratados por 40 horas, e muitas vezes o trabalhador trabalha sem receber sequer o salário mínimo ao final do mês. Para que ele atinja esse salário mínimo, ele precisa prestar serviço, trabalhar em 2, 3, 4, 5 escolas para juntar um pouquinho de cada uma e chegar a um valor minimamente decente para a sua sobrevida. Então, também entendemos que há uma necessidade e, de repente, a discussão sobre o Plano Nacional de Educação nos permite abrir caminho para um debate que vá além, que é também discutir a precarização que existe hoje também no setor privado, porque é enganoso. Durante muito 15 tempo se segundos. acreditou
e eu já completo, durante muito tempo se acreditou que o setor privado de educação, como o setor privado de qualquer maneira, em qualquer área, oferece sempre condições melhores. E esta não é uma verdade. Na educação, eu diria que o comum, é exatamente o contrário. Há uma precarização por conta de salários muito rebaixados, de excesso de trabalho e de que a gente pode aproveitar a discussão do Plano Nacional de Educação para trazer à luz um debate também sobre isso. Então, a CONTE ela prima pela ideia de que há uma centralidade daquilo que foi produção da Conferência Nacional de Educação, portanto, o documento referência recepcionado pelo Ministério da Educação deve trazer a centralidade do debate. Aquilo que a gente identifica que houve como omissão ou como retirada aí na apresentação do projeto de lei precisa ser resgatado dentro das casas legislativas. A necessidade do estabelecimento do Sistema Nacional de Educação, a necessidade da inclusão e das obrigatoriedades relativas ao setor privado de educação, resgatando a ideia da educação como um bem público maior, como algo de interesse nacional e algo que, portanto, não pode ficar subordinado aos ditames do capital, à lógica de mercado. Então, é isso que a CONTE, nesse momento, traz como contribuição para o debate. Muito obrigado, senador, obrigado pelo elogio quanto à organização da fala. É, eu acho que o Heleno já trouxe aí alguns pontos importantes, abordando sobre a própria estrutura do que está no PL, no projeto de lei 2614, agora de 2024. Tem um aspecto que é interessante, porque, de fato, embora num formato um pouco diferente, há uma parte importantíssima, mais da metade, do conteúdo desse novo plano é basicamente uma atualização do conteúdo do antigo plano. E por que razão? A gente está simplesmente naquilo que foi estabelecido na Conferência Nacional de Educação, na CONAE. A gente está requentando os argumentos e tudo mais? Não. É porque nós temos a compreensão de que, infelizmente, aquilo que foi estabelecido como metas para o plano anterior, na sua grande maioria, não foi alcançado. Então, a gente não pode abandonar aqueles itens, a gente precisa reafirmá-los e reforçá-los, trazendo para esse novo plano agora, porque compreendemos que aquilo precisa ser implementado. As questões de universalização, de acesso, de carreira, de permanência, as questões relativas aos estudantes, tudo isso precisa ser mantido, porque precisa ser finalmente garantido. Então tem que estar nesse plano novo. Não se trata nesse, não é interessante se for novidade. É interessante pensar, inclusive, por que politicamente nessa quadra histórica que a gente está vivendo, nós precisamos carregar coisas do plano anterior para este, porque não fomos capazes, enquanto sociedade, capazes, enquanto poder público, de garantir a implementação do que já estava ali estabelecido. Como novidade, eu diria que o que aponta neste novo plano e que precisa ser aprofundado, uma dessas coisas já foi trazida aqui pelo Heleno, é a questão da educação inclusiva, mas pensar a educação inclusiva no seu sentido amplo. Não é apenas pensar inclusão no sentido dos alunos que são portadores de deficiência ou com algum tipo de comprometimento do ponto de vista cognitivo. Não é isso. É para além disso, a educação inclusiva num sentido muito mais amplo. Pensar as questões de gênero, pensar as questões raciais como parte de uma educação inclusiva. Segundo, isso precisa ser fortalecido neste plano, inclusive para aquilo que diz respeito à assistência aos estudantes, ao que é direito desses estudantes, mas aquilo também que servirá de suporte para os profissionais de educação darem conta dessa necessidade. Segundo tema, e ele de fato não está, eu diria que ele está subdimensionado, mas a realidade se impõe, e quando eu falo de realidade, eu estou falando de uma realidade muito concreta e do momento atualíssimo, que são as questões de natureza ambiental, que a gente precisa trazer para dentro da definição do Plano Nacional de Educação de maneira mais consistente, de maneira mais contundente. Porque pensar educação como projeto de país
perpassa pensar a educação como verdadeira promotora de cidadania, e as questões de ordem socioambientais, elas são imperativos para nós neste momento. Nós vivemos um momento em que o Brasil está aí eh, como centro de questões próprias do que se convencionou chamar de emergência climática. Estas questões precisam estar trazidas para dentro do Plano Nacional de Educação, como precisarão, em algum momento, subsidiariamente, ser trazidas para dentro das discussões das diretrizes da educação nacional. Então, esses temas, que são temas candentes, são temas que estão aí na ordem do dia, que são objeto de debate dentro da educação, precisam também vir para dentro dela como forma estruturante da educação no Brasil. Então, creio que, para além das questões outras, e há uma questão que não é nova, mas que precisa ser atacada de uma forma muito contundente também. Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de carreira docente, e aí eu fiz aqui a reivindicação de que aquilo que for decidido no plano, sobretudo dentro da lógica de um sistema nacional de educação, esteja essas mesmas, 15 segundos. essas mesmas diretrizes. Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de permanência, já temos hoje um problema no Brasil com a carreira docente não sendo atrativa, temos um déficit de formação de profissionais da educação, e a educação tendo a centralidade que tem, a gente não pode esperar que isto se transforme num problema maior do que já é no Brasil. A carreira docente, a garantia de formação de professores, o fortalecimento das licenciaturas, tendo na carreira um atrativo. Se nós não tivermos a coragem necessária de atacar isto nesse plano, podemos perder um tempo precioso em que um problema vai se instalar diante do Brasil, que é a oferta de professores formados com qualidade para atender às necessidades da educação nacional em todos os níveis. Então, isso também precisará ser discutido aqui.